Silêncio. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o João, da Imprensa Jovem da minha professora Lípia Corrêa Neto, e hoje estamos aqui no Pode Conversar com a queridíssima professora Renata Esteves. Bom dia, professora. Bom dia. Ela é membro do projeto Circuito das Minas, trabalha como professora na DRE, Penha? na DRE Penha. Ela é professora de educação digital e está auxiliando seus alunos em projetos de robótica. Correto. Pode iniciar, Isabel. A primeira pergunta: qual o motivo de você escolher ajudar os seus alunos na área de robótica? Bom, primeiro porque robótica é uma temática que está presente no nosso dia a dia, para a educação digital em especial, e é importante a gente iniciar aí porque os alunos tenham essa experiência com programação, de construir protótipos e de pensar em projetos de robótica para agora, para hoje e para o futuro, porque a gente não sabe o que se esconde por trás de cada cabecinha, de cada alma que está ali. Se a gente tem aí algum cientista, alguém que possa criar alguma coisa no futuro para nos auxiliar enquanto os seres comuns na face da Terra, né? Interessante. Mais uma pergunta. Acha que os problemas que você auxiliou podem ter mudado a forma deles pensarem em robótica? Se de repente esses projetos eles terem alguma mudança de comportamento, de pensamento, olha, surpreendentemente tem alguns alunos que não conheciam, não sabiam, e eles se surpreenderam por falar assim: "Poxa, professor, eu consigo fazer isso, eu sei fazer isso". E aí a gente consegue alimentar essa ideia, provocando e estimulando que eles criem coisas mais complexas. Então, a partir de questões mais simples, a gente pode fazer com que eles pensem em coisas mais complexas. Então, por exemplo, se a gente consegue fazer um LED acender, a gente consegue fazer um LED piscar. Será que a gente não consegue fazer algo um pouco mais difícil? De repente, fazer um robozinho que mexe um braço, que mexe uma cabeça, ou que tem alguma complexidade maior a respeito, e aí trazendo isso para a vida no cotidiano, que é esse o projeto que a gente vem desenvolvendo ao longo do ano. Coisas que podem nos auxiliar no dia a dia. Esse é o projeto com Cidade Sustentável. Tô com uma perguntinha aqui que me apareceu. Você acha que, tipo, por causa da robótica e deles terem se empenhado bastante, se animado para poder criar projetos interessantes, acha que o comportamento deles dentro de sala de aula pode ter mudado, tipo, mudado para bom? Ah, com certeza. A gente tem o relato dos professores, né? Eu tenho um encontro por semana. Alguns alunos, eles tomaram uma responsabilidade tão grande com o projeto que eles passaram a prestar mais atenção nas aulas, o comportamento tem melhorado, então eles já estão assim auxiliando o professor em sala. Ah, gente, vamos ficar quieto, a gente precisa aprender isso, isso é importante para diversas questões. Então, os colegas têm trazido esses relatos. Poxa, fulano mudou o comportamento, ele está mais centrado, ele está, né, se interessando mais pelos temas, está conseguindo conversar melhor sobre os temas das aulas, então ele tem conseguido participar mais. Eu falei: "Ah, que bom, né, a gente não tinha essa pretensão, mas acabou atingindo esse objetivo também". Fico feliz por isso. Prosseguindo. Vou deixar a Nath falar agora uma pergunta. Vai lá, Nath. Qual, qual do projeto mais difícil que você já ajudou? Dos projetos que os alunos fizeram, o projeto mais difícil, o mais complexo que eu trouxe foi esse do dispenser de água, né, porque ele envolvia ali uma questão da gente entender como é que funcionava a eletricidade. Então tem esse e tem o ventilador com placa solar, que eh, a gente não conseguiu matar uma charada ali ainda. O o ventilador está instalado, a placa solar está instalada, a gente ainda não conseguiu fazer a integração de uma coisa conversar com a outra. Então a programação ali ela está emperrada
E a gente tá toda aula, a gente senta um pouquinho, a gente discute um pouquinho, a gente avança num aspecto, mas parece que retrocede em outro. Então, esses 2 são os mais difíceis. Não tem um só não, são 2. É bem complicado. Já só de pensar, né? Você tem uma pergunta, você tem algum projeto que você viu que é fácil, só que quando você fez era difícil, só que você não se arrepende? Todos eles, todos eles. Num primeiro momento, eu achei todos eles muito tranquilos para serem feitos, até começar a fazer, né? Então, você não tem ideia da complexidade do projeto até você, porque não sou eu que estou concentrada nele, né? Eu estou olhando todos os projetos, não estou olhando um. Então, eu chego, eu olho e eu dou atenção para um grupo. Aí eu percebo que aquele grupo ele avança um pouquinho, mas ele vai ficar, né, emperrado em algum ponto. E aí eu preciso voltar e eu não tenho tempo nessa aula, vai ficar para a próxima, enfim. Então, projetos mais simples. O da lixeira foi um projeto, um dos mais simples, e o da porta. Porém, na hora de instalar o projeto, né? Então, estava tudo funcionando, programação ok, as peças funcionando, mas na hora de instalar, aí as perguntas começam, porque aí as coisas não funcionam como a gente estava pensando. Aí a gente tem que buscar as alternativas. E buscar essas alternativas, a gente lida com muitas cabeças e a gente vai testar todas as possibilidades que as crianças, né, as meninas e os meninos trouxeram para a gente, para ver qual possibilidade, qual ideia dava certo. E aí algumas dão certo, outras a gente já descarta logo de cara, porque aí a gente começa a ver que precisa. Porque não precisa só de um conhecimento em programação. A gente precisa de conhecimentos de matemática, de física, para poder entender como é que essas coisas funcionam e colocar isso na prática. Tudo no imaginário é mais fácil. Aí chega na realidade, piora tudo. Não é que piora, né? É que aí quando você vai testar, aí você fala, puxa, eu preciso de um outro conhecimento. Onde é que eu vou buscar esse outro conhecimento? Aí é que você fala, puxa, eu vou precisar da matemática, eu vou precisar da arte, eu vou precisar das outras disciplinas. E aí você fala, a gente não está falando de uma disciplina, a gente está falando de uma integração entre elas, Interessante. né? Então a gente não está falando de uma coisa só. Tudo mais. Você gostaria de fazer algum projeto grande, só que vai demorar? Tipo, precisar de equipamentos? Todos os projetos vão precisar de equipamentos, né? Sim, mas O tipo que, caros. por exemplo, robótica, quando a gente pensa em robótica, a gente tem o material base. Então, a gente não pode falar que o material base a gente não tem, a gente já tem. Para cada projeto tem as suas especificidades. Aí, assim, eu tenho pretensão de, por exemplo, para o ano que vem, se eu falar, eu já estou assumindo esse compromisso, né? Então, eu já vou falar para assumir o compromisso. A gente não fez, por exemplo, carrinho. Coisas que quando a gente começa na robótica, as pessoas vão fazer carrinhos. E não é uma via de regra, mas é uma possibilidade. E a gente não fez. E, de repente, o ano que vem, fazer um campeonato de carrinhos, e não necessariamente carrinho de corrida, mas um campeonato de carrinhos. E um campeonato não que tenha um vencedor, mas que a gente tenha uma amostra de diversas possibilidades, diversas funcionalidades, mas pensando em carrinho. E aí a gente pode atender tanto um público feminino quanto um público masculino. E talvez os meninos se deem melhor, não sei, talvez as meninas se deem melhor. Tudo é uma questão de pensar para que lado você vai levar, para onde você vai levar esse projeto. Então, esse para o ano que vem é uma coisa que um grupo de meninos acabou pedindo, a professora, mas a gente queria fazer um carrinho. Falei, deixa para o ano que vem. O ano que vem a gente faz um carrinho. Porque parece que é uma coisa simples, aí sim, você vai falar, ah, mas um carrinho não é uma coisa simples? Não, um carrinho não é uma coisa simples. A gente tem que trabalhar com várias possibilidades. E aí essas possibilidades é que vão agregar esses conhecimentos. Aí fala, mas é um carrinho. Mas exatamente, a gente agrega conhecimento trabalhando com uma coisa simples. É isso. Acho que eu entendi. Muito bem. Eu também. Você poderia refazer um projeto antigo, tipo meio um projeto bem antigo que quebrou, você poderia refazer e melhorar com novas atualizações? Sim, a gente tem o ano passado, quando a gente participou do Circuito das Minas, a ideia o ano passado era criar um protótipo que atendesse o público feminino. E aí as meninas na escola que participaram o ano passado, elas criaram o dispenser, né, de absorvente, o suporte de absorvente, que ele avisava, ele acendia um LED
quando precisava repor. Então, à medida em que você ia pegando o absorvente, né, vai diminuindo, vai aumentando a distância entre o sensor e o último absorvente, e aí o LED acendia. Então, para avisar que precisa repor. Aí, alguns colegas já fizeram algumas atualizações a partir desse dispenser, mas a gente não fez, né? Então, a ideia é, a gente já tem um grupo pensando nisso na escola, que elas querem melhorar o dispenser. Então, ao invés da gente ir pegar o absorvente, o próprio dispenser liberar o absorvente Sensor. com sensor, com um sensor e com um motor. Porque para poder liberar precisa colocar o absorvente mais para frente, né? Então, e aí um de cada vez. Então, a gente já está nesse processo. Se a gente vai conseguir terminar, a gente não sabe, mas é uma ideia de melhoria para o futuro, porque a ideia é que o dispenser esteja instalado no banheiro o ano que vem, já pensado e melhorado. Não só o primeiro, mas já com a melhoria para o segundo pensamento a respeito dele, né? Isso é bem interessante, hein? Já pensou? Você não precisar pedir o absorvente na escola para qualquer pessoa, mas ter lá no banheiro instalado e você poder pegar sem que as pessoas fiquem sabendo que você está indo no banheiro para aquilo, né? Para os meninos, não é do universo dos meninos, mas para as meninas, o, o ponto de partida foi: professora, é desagradável a gente ter que pedir para algum inspetor ou ter que pedir na direção um absorvente, porque a gente não tem. Então, se tem disponível, ajuda a gente, que a gente já não passa essa vergonha inicial. Aí eu falei, então vamos produzi-lo. E foi o que a gente fez o ano passado. Você falou do circuito das minas. Eu queria entender como que ele funciona. É assim, ele começou com um curso ano passado. Ele tem essa característica um pouco melhorada para esse ano, mas ele tem agora a característica de ser um programa. E é um programa de robótica voltado para as meninas. Então, não é um projeto de robótica, não. Ele é pensado para o universo feminino. E aí, dentro desse universo, tem algumas questões, como a questão da identidade de gênero, tem a questão do próprio preconceito que existe na sociedade, não é só na escola. E aí, por que as meninas não participam de projetos de robótica? Porque normalmente as meninas têm medo. E têm medo de coisas muito simples, como, por exemplo, lidar com questões como, por exemplo, a eletricidade, que foi o que eu comentei. Eu também tenho esse medo. Então, só que eu sou um pouco mais corajosa. Eu vou lá, eu testo, se eu tomar choque, ok. Mas a gente precisa experimentar. Então, não deixar as coisas só na mão dos meninos, porque o que é das meninas e o que é dos meninos? Se a gente está dentro de um espaço que ele é compartilhado, e a gente tem sim o banheiro das meninas e o banheiro dos meninos, porque existem as suas especificidades. Mas todo o restante, por que não ser um espaço de todos? E aí a gente tem ideias fantásticas que estão na cabeça das meninas e que muitas vezes a gente não consegue trazer para a realidade por conta desse medo, desse receio que as meninas têm de não querer ir para frente. Então, a ideia do Circuito das Minas é promover que mais meninas tenham acesso à robótica. Não só à robótica, mas a outros espaços que é muito do universo dos meninos. E quem colocou isso? Quem estabeleceu isso? A sociedade. E a gente pode estar onde a gente quer, ou da forma como a gente quer. Então, a robótica é o espaço também das meninas. E aí vocês viram nos projetos que vocês viram ali, que tem mais menina apresentando, e vocês viram o outro, que é o do dispenser de água, que é os meninos poderiam tirar aquilo de letra, mas as meninas demoraram mais para poder entender toda a complexidade do projeto que elas mesmas pensaram. Às vezes elas têm um pensamento escondido, mas só não revela, fica com medo da sociedade. Exatamente. E é isso que acontece em muitos momentos na nossa sociedade. E acontece dentro das escolas. Acontece com a gente é mulher e a gente parece que é um estigma. Lugar de mulher é em tal lugar. Não, lugar de mulher é onde ela quiser estar. Assim como meninos, vocês podem estar aonde vocês quiserem. A gente só precisa estimular esse tipo de situação. Vocês precisam estar em todos os lugares e nós também. Acho que é isso. É,
Muito obrigada, Renata. De nada. Você teria alguma plataforma ou uma rede social que o pessoal poderia acompanhar o seu trabalho? Olha, a gente tem um Instagram da escola, na verdade do laboratório, né? É o LED Humberto de Campos, né? LED, por ser Laboratório de Educação Digital, Humberto de Campos. Ali a gente posta todas as informações tudo que está acontecendo no laboratório, a gente coloca ali. A gente centraliza nessa plataforma. Muito obrigada, De Renata. nada. Obrigado, Carlos e professora Camila, por terem nos dado essa oportunidade. Se quiserem acompanhar a rede social da nossa escola é @lipecorreia, _imprensa jovem. Muito obrigado por nos assistirem e até a próxima. Um beijo. Tchau! Tchau. Tchau.